Está sendo realizado em São Luís um seminário para discutir a judicialização do sistema de saúde. É mais ou menos para que os médicos deixem de fazer no dia a dia aquela escolha de Sofia, onde ele escolhe quem vai para o início da fila ou quem tem que ceder o lugar para alguém. É sobre esses assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio falar comigo sobre isso foi o Dr. Douglas de Melo Martins, que é juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Bom dia, Douglas. Bom dia. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa. A judicialização da saúde, hoje a gente pode dizer que é uma realidade, né? Não é mais só uma coisa pontual que um ou outro busca. Quase todo mundo busca a saúde através da justiça. É verdade. Há uma escassez, e onde há escassez as pessoas buscam da maneira que podem o acesso à saúde. O direito à saúde foi universalizado, a Constituição garante esse direito a todas as pessoas, mas a rede de saúde, lamentavelmente, não está estruturada para garantir esse direito a todas as pessoas no momento certo, com a melhor tecnologia. Então, como as pessoas às vezes têm a necessidade de ter acesso a esse direito, procuram naturalmente a rede de saúde, não alcançam esse direito no tempo necessário, elas buscam o Poder Judiciário para que o seu problema seja solucionado. Quer dizer, deveria ser um direito assegurado, mas ele não é tão assegurado assim. A gente tem que procurar essa garantia, mais ou menos isso. É verdade. E o Poder Judiciário, ele estava estruturado para atender isso individualmente, em ações individuais. Mas o grande problema da judicialização da saúde em ações individuais é que ela não resolve o problema estrutural. Se existe uma capacidade de um determinado hospital de atender 10 pessoas para uma determinada especialidade por dia, e ela tem mais uma demanda superior a 10, naturalmente ela não vai atender todas. Se uma das pessoas que precisa procurou aquele estabelecimento e não obteve dele a resposta, busca o judiciário, alguém que está sendo atendido ali vai deixar de ser atendido. É verdade. É isso que eu quis me referir quando eu falar escolha de Sofia. Quer dizer, os hospitais ou o médico tem que escolher, por exemplo, quem eu tiro da fila para botar isso que a justiça mandou? É uma situação muito difícil para os médicos. Aqui em São Luís há uma central de regulação que faz, quem tem essa atribuição de fazer essas escolhas. E quando, fazendo essas escolhas, deixa de fora alguém que tem recomendação médica e precisa do atendimento, essas pessoas buscam o Poder Judiciário. E o juiz, ele não tem a opção de dizer assim, eu não vou conceder porque ali há provas documentais, uma recomendação médica, na maioria das vezes, de médicos da própria rede de saúde pública dizendo, esta pessoa precisa de uma vaga na UTI, urgentemente, sob pena de vir a óbito. Então o juiz vai dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu não vou determinar a internação dessa pessoa numa UTI porque lá já está lotado. O juiz vai dizer, olha, essa pessoa precisa e ele tem o direito de viver e concede a ordem, e essa situação ela não se resolve por essa via. Talvez por isso a grande importância desse seminário, porque pela primeira vez nós ampliamos o debate para não apenas discutir a questão do direito individual, mas discutir também a proteção coletiva do direito à saúde, que ocorre de outra forma na Vara de Interesses Difusos. Lá nós, felizmente, não precisamos fazer esse tipo de escolha. As ações que tramitam na Vara de Interesses Difusos, de regra, são exatamente para resolver esses problemas das faltas de vagas, da qualidade dos serviços. Mas aí seria como? Se um já está complicado, você vai passar um na frente do outro já é complicado. Quando pretende resolver ou pelo menos fazer um paliativo de uma forma mais coletiva, não está se ampliando o problema? Não, ao contrário. Veja que nós tivemos uma ação, eu vou citar casos concretos que foram resolvidos na Vara de Interesses Difusos. O Hospital Nina Rodrigues estava superlotado e em condições inadequadas. É o hospital que trata as pessoas com doença mental. Na Vara de Interesses Difusos não foi para ser decidido internar mais alguém ou desinternar alguém. Foi proposta uma ação na Vara de Interesses Difusos para reformar e ampliar aquele hospital de tal forma que ele tenha a capacidade de atender todas as pessoas que dele necessitam. E esse assunto foi resolvido na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Uma outra situação, um grupo de pessoas
também pessoas com deficiência que precisam de insumos para fazer o seu tratamento diário, inclusive necessidades fisiológicas básicas, elas precisam de alguns insumos que não estavam sendo fornecidos pela rede de saúde. Uma ação na vara de interesses difusos resolveu o problema de todas as pessoas que estavam na fila, 35 pessoas, não uma passar na frente da outra para receber o insumo. Então, foi feito um acordo com o município de São Luís para fornecer os insumos para todos da fila. Então, de regra, na vara de interesses difusos, por isso a importância da proteção coletiva do direito à saúde, nós temos julgado na vara de interesses difusos a reforma, melhoria das condições de atendimento e ampliação de vagas em quase todos os hospitais da ilha, inclusive unidades de atendimento, postos de saúde, todos eles. Mas agora deixa eu botar só o contraponto aqui. Ao mesmo tempo, essa decisão que vai beneficiar coletivamente muitas pessoas com problema de antiga, ela não viria de uma forma mais lenta, mas seria um objetivo mais a médio prazo, quando você diz a unidade tem que fornecer não para mas para 30, por exemplo. A coisa não fica um pouquinho mais complicada? Sim, porque normalmente... Aí sim você vai me responder no próximo bloco, que eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, só um minuto e eu volto já. Estamos aqui no nosso segundo bloco, continuar discutindo essa judicialização, quase que o nome não sai, da saúde coletiva. E a gente estava falando nessa possibilidade de aumento de um prazo, de uma solução que às vezes é muito emergencial, que se precisa para ontem. Isso acontece ou não? É verdade. Uma ação individual para resolver o problema, como o nome já diz, de uma pessoa especificamente que precisa de atendimento, ela tem uma solução imediata. A pessoa está precisando do tratamento, o juiz determina que aquele tratamento ocorra. O problema dessa judicialização individual, como eu já disse, é porque muitos entram e naturalmente Sim, claro. A rede não comporta. O que a judicialização coletiva traz de melhor? É que ela discute a solução do problema como um todo. E, naturalmente, quando o juiz determina a ampliação de um determinado serviço, ou de um determinado hospital, ou a ampliação do número de vagas, ou a melhoria na qualidade de um determinado atendimento, isso demanda um volume de recursos maior. Às vezes a realização de licitação, processo licitatório que é naturalmente mais demorado. Não vai resolver o problema daquela pessoa que está precisando de uma internação hoje, mas a solução coletiva, a demanda coletiva, ela apresenta uma perspectiva de médio e longo prazo, de tal forma que nós não continuemos nesse ciclo vicioso de ficarmos aqui dentro do Poder Judiciário resolvendo o problema de um, causando um problema Para outro. Ao mesmo tempo, então, seriam necessárias, por enquanto, as duas ações, enquanto é resolvido o problema de um individualmente que está precisando daquilo de forma emergencial, se resolve também a situação de modo coletivo? Vai continuar coexistindo as duas? Eu penso que sim. Eu imagino que a virtude, como dizia Aristóteles, está no equilíbrio, né? Então, não é que nós vamos acabar com as demandas individuais. Sim, sempre vai ter. Sempre teremos essas demandas individuais e é necessário que elas ocorram. Talvez o excesso delas é que desorganiza a rede. Ao mesmo tempo, a falta de ações coletivas que garantam essa estrutura adequada da rede de saúde para atender todas as pessoas no tempo necessário e com a qualidade do serviço, garantir, em resumo, a boa governança dos recursos públicos destinados à saúde, isso sim é que pode apresentar a solução de longo prazo. Acho que o equilíbrio entre ações individuais e ações coletivas seja a solução mais adequada. Aí eu imagino que na medida em que se melhora o coletivo, o individual vai ficando já tendo atendimento satisfatório dentro daquilo que está sendo prestado na coletividade, né? Exato. Ótimo. Mas a questão dos recursos. A gente vive um tempo de crise, está todo mundo reclamando, corte no recurso daqui, corte no recurso dali. Quando se propõe uma melhoria de forma mais coletiva, logo de forma mais ampla, vai demandar mais recursos, vai demandar mais tempo. A gente não corre o risco de esbarrar na questão econômica? É uma dificuldade, mas nós precisamos definir
o que é prioridade. Nós temos, na falta de recursos, naturalmente o poder público precisa fazer opção por aquilo que é o mais importante, o mais grave. E é muito importante que sejam destinados mais recursos para a saúde. A saúde, sem saúde nós não conseguimos mais nada. Não adianta garantir todos os outros direitos se nós não temos saúde para exercê-lo. É verdade. Então o problema começa desde a disponibilidade da sociedade para o financiamento da saúde. Nós, todas as vezes que é comentada a possibilidade de aumento de imposto para garantir mais direito à saúde, o povo, que é quem paga esse imposto, se manifesta contra. Ninguém quer pagar mais imposto. Todo mundo quer mais saúde, mas ninguém quer pagar mais imposto. É que a gente acha que paga muito já. Todo mundo já acha que paga muito. Por outro lado, esses dizem, olha, se garantirmos a boa governança, acabarmos com a corrupção na saúde, e também é verdade, tem muita corrupção na rede de saúde, os noticiários estão aí para comprovar. Nós tivemos a Operação Sanguessuga, que foi uma grande operação envolvendo desvios fabulosos de recursos da saúde. Aqui mesmo no Maranhão, muitas denúncias envolvendo a rede de saúde. Então, é um fato. É fato que nós precisamos garantir mais probidade na gestão da saúde, de um modo geral, no Brasil inteiro. E é fato que, mesmo quando consigamos garantir, talvez ainda tenhamos a necessidade de mais recursos. E a sociedade precisa estar disposta a garantir, a sociedade precisa estar disposta a garantir esse financiamento da saúde. De fato, o que nós podemos assegurar é que há escassez. Há muita escassez e por isso nós temos centenas de milhares de ações todos os anos tramitando no judiciário para garantir o direito à saúde das pessoas. Essa boa governança na saúde é um dos objetivos desse nosso seminário, que está acontecendo no Poder Judiciário. Se não acabasse, pelo menos diminuiria esse número de ações que estão na Justiça, mais ou menos por aí, né? Perfeito. Nós precisamos garantir que as ações, elas tenham uma tramitação adequada, todas elas, sejam as ações individuais para garantir o direito daquelas pessoas que estão precisando ali com urgência de tratamento, as ações coletivas que visem melhorar e estruturar mais adequadamente a rede, garantir a boa governança, e as ações de improbidade penais para punir aqueles que desviam recursos da saúde. Eu acho que a combinação de tudo isso... São muitas frentes para serem atacadas para você chegar ao resultado final, né? E o Poder Judiciário não pode se excusar de decidir todas elas. Verdade. Garantir a tramitação rápida e célere das ações individuais, das coletivas para estruturar e as que garantam as punições, as de improbidade penais daqueles que desviam a sua conduta, desviando esses já escassos recursos que são destinados à saúde. E o senhor diria que o Judiciário está cumprindo esse papel? Eu acho que nós precisamos melhorar. Estamos cumprindo, mas precisamos melhorar. Tanto é que acreditamos que é possível melhorar, atuar melhor nessa área, que estamos realizando esse seminário para exatamente discutir. A Escola da Magistratura do Maranhão trouxe para São Luís as pessoas que mais entendem do assunto, né, no país. Muitas vão falar apresentar seus pontos de vista sobre cada um desses aspectos que nós tratamos hoje aqui. Portanto, o Poder Judiciário está tentando se aprimorar para dar uma resposta mais adequada em todas essas frentes que nós temos a obrigação de atuar. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. Um minutinho só e eu volto lá. Já estamos no nosso último bloco de conversa aqui com o juiz Douglas Martins, conversando sobre esse processo judicial da saúde. A situação aqui no Maranhão, Douglas, é igualzinha de todos os outros estados? A gente tem particularidades? Como é que é a situação? Nós temos, no geral, os mesmos problemas que temos no restante do país, né, da falta de vagas, qualidade de alguns serviços, estrutura da rede. Nós temos problemas que são semelhantes ao que ocorre no restante do país. Nós identificamos isso pelo tipo de ação judicial que é proposta. Eu mesmo estive no plantão, recentemente no plantão civil, e a maioria das ações tem relação com saúde.
As pessoas entram, de regra, pedindo vaga em atendimento em que a vaga não está ali disponível. E quase todas as vezes com recomendação de médico da própria rede de saúde. Isso que é engraçado, né? Por que o médico não faz logo a escolha lá? Porque não tem, de regra, o poder para fazê-lo. Quando o médico de uma UPA, por exemplo, diz que a pessoa precisa ir para alta complexidade, para um determinado atendimento, e naquele atendimento de alta complexidade não tem a vaga naquele momento, ele cumpre o papel dele, a obrigação dele ali de dizer que a pessoa precisa e encaminha a quem de direito. Sim, sim. Se vai ser garantido aquela pessoa no tempo adequado, já não é mais um assunto dele. Ele não tem o poder de decidir. Ele fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho dele. E a família daquela pessoa que precisa daquele atendimento pega uma cópia daquela indicação médica e procura a justiça quando ele não consegue resolver esse assunto na central de regulação. Então esse é o ciclo que nós temos montado aqui no Maranhão, que não é diferente do restante do país. É de regra pessoas precisando ou de atendimento especializado em alguma área que não está disponível naquele momento, ou falta vaga em UTI principalmente. É principalmente isso, vagas em UTI. Principalmente vaga em UTI. Isso não é diferente do restante do país. Ou então algum atendimento muito especializado, como esses insumos que eu fiz referência antes, relativo a pessoas com deficiência que precisam de tratamento. Então é muito parecido, temos as nossas características diferentes dos demais, algumas delas, mas de regra é esse o cenário que nós temos na judicialização da saúde do Maranhão. Normalmente o juiz concede esse pedido? Na maioria das vezes o juiz concede. E aí depois vem o passo seguinte, que é fazer cumprir a decisão judicial. Pois é, isso que eu queria saber, porque o juiz concede, ótimo, ele não sabe da situação do hospital, ele está vendo a situação do paciente, né? Sim. Mas aí o hospital, eu fico pensando assim, o hospital ao mesmo tempo tem várias pessoas na mesma situação. Sim. A UTI só tem, por exemplo, 5 vagas, vamos dizer, 5 vagas. A UTI tem 5 vagas, tem 5 pessoas lá. Para entrar uma pessoa tem que tirar uma de lá. E aí, o juiz, como é que fica nessa situação? O juiz simplesmente determina que aquela pessoa seja incluída. O grande problema é que essa decisão, o médico não vai tirar alguém lá que está entubado numa UTI e colocar outra. Então, às vezes, a decisão não é cumprida imediatamente. Fica aguardando a primeira vaga que abre. Qual é o problema? Não é retirado aquele que está ali naquele momento, mas pode ser que um outro, que também esteja ali na central de regulação, esperando aquela primeira vaga que venha a abrir, tenha que aguardar mais um pouco, porque há uma decisão judicial determinando que esta pessoa aqui, o José da Silva, precisa ser internado imediatamente. Quer dizer, Maria entrou no lugar de José, José voltou um pouquinho para trás, não corre o risco de José também correr atrás da justiça para garantir que possivelmente ele possa entrar na frente de Maria? E é o que ocorre. Ah, meu Deus do céu. É muito difícil, por isso que eu digo que a judicialização individual excessiva só será solucionada quando nós consigamos, dentro de um médio prazo, resolver o problema da judicialização coletiva, que é para garantir que a rede tenha a estrutura adequada para atender todas as pessoas no tempo que elas precisam. É complicado, muito complicado. Precisa mesmo de uma regulação vamos dizer, dos serviços que são oferecidos. Com relação ao fornecimento de medicamentos? É uma outra questão. Essa do fornecimento de medicamentos, nós temos 2 problemas. Um que é o fornecimento dos medicamentos listados e previstos no próprio SUS. Às vezes esses medicamentos faltam, não está disponível. Aquele medicamento indicado pelo médico não está disponível naquele momento. Então, às vezes é preciso comprar emergencialmente e o Poder Judiciário, na ação individual, determina que o faça. Na ação coletiva, pode ser resolvido de todas as pessoas ao mesmo tempo. Além disso, muitas vezes é judicializada a concessão de medicamentos que não faz parte da lista do SUS. E aí é um outro assunto muito polêmico envolvendo a judicialização da saúde. O juiz pode determinar, por exemplo, um tratamento experimental com uma medicação que ainda não foi aprovada. Isso ocorre com muita frequência. A maconha agora, né? Está sim. numa fase mais experimental, já existem decisões judiciais a respeito, né? É um dos exemplos. O judiciário, analisando casos concretos, inclusive que ocorrem em outros países, de tratamento exitoso de pessoas. E aí, aquela medicação ainda não foi incorporada à lista de medicamentos que são possíveis de utilizar na rede de saúde, o judiciário, analisando outras provas e
e para garantir o direito à vida e à saúde daquelas pessoas, e com o conhecimento técnico e informações técnicas que embasem uma eventual decisão, tem concedido. E às vezes as decisões judiciais influenciam o próprio Ministério da Saúde, que passa, depois de um tempo, a incorporar aquela medicação que às vezes foi imposto por decisão judicial. Por exemplo, nesse caso da maconha, né, que está usando principalmente tratamento de epilepsia, se não me engano, né? De repente pode ser adotada como um tratamento normal, dependendo dos resultados que se tiver através de um processo de judicialização, né? Aí já ninguém precisa recorrer ao poder fica mais fácil, né? Simplifica e diminui a judicialização. Isso, simplifica e diminui, é verdade. Pode continuar. Desculpa a interrupção, mas novamente entra a questão do equilíbrio. Nós não podemos o juiz sair autorizando todos os tratamentos alternativos que surjam, mas alguns deles provados cientificamente e que às vezes por algum preconceito ou por alguma opção política deixa de ser incluído dentro da lista de medicações que a rede pode fornecer, o Poder Judiciário pode sim apreciar. O que não pode é exagerar. Exagerar e sair todo tipo de tratamento alternativo que surja, o juiz determinar que aquele tratamento seja feito a determinada pessoa. É algo bem complexo. Agora nós tivemos recentemente um caso que foi noticiado no mundo inteiro, que foi uma decisão da justiça inglesa, que não concedeu o direito a uma criança de ter um tratamento alternativo nos Estados Unidos, enfim. O judiciário fez uma opção ao contrário, de não conceder. A opinião pública, todo mundo esperava que aquela criança continuasse, os pais inclusive ainda tentaram. Mas não deu certo de qualquer jeito, né? Isso, e ela acabou não tendo sido possível, e o judiciário não concedeu a ordem. Em alguns casos não concede, né? Vara de interesses difusos e coletivos. Antes a gente não sabia exatamente o que era isso. Você acredita que esse trabalho, essa vara, ela está cumprindo essa missão, vamos dizer assim, que é atender esse bem coletivo, na medida em que faz assim, discussões como essa para que todo mundo participe, todo mundo busque alternativas para coisa que vai beneficiar todo mundo? Eu acho que está cumprindo. Está cumprindo dentro do ritmo que é possível. A vara é muito nova, ela foi criada em 2013. E de 2013 para cá foram muitas coisas resolvidas. Nós praticamente já tivemos decisões judiciais envolvendo quase todos os hospitais daqui. Só uma recente, para você ter uma ideia, envolvendo quase todos os hospitais públicos e privados, foi resolvido na vara de interesse difuso a questão do controle de infecção hospitalar. Controle e notificação. As pessoas não sabiam que isso não era feito adequadamente, não só pelos hospitais públicos, mas pelos hospitais privados, inclusive os grandes. E esse assunto veio ao Poder Judiciário, a vara de interesses difusos. Nós conseguimos firmar um acordo com os hospitais públicos e privados, Estado e município, para que suas vigilâncias sanitárias ministrassem um curso que garantisse um conhecimento adequado da gestão hospitalar sobre o controle das infecções e quanto à notificação do Ministério da Saúde em relação a essas infecções. Dentre tantos outros, assim, de reformas em hospitais, eu não vou citar todos, mas quase todos daqui. Então, de alguma maneira, a vara de interesses difusos e coletivos está contribuindo para que nós, no futuro, tenhamos uma diminuição das ações individuais para a garantia do direito à saúde. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, por essas discussões que envolvem todo mundo e que vai dar, o que é melhor, vai dar resultado para todo mundo. Tomara que não chegue mais o dia que a gente venha aqui conversar sobre esse processo de judicialização, mas sobre a garantia que todos têm e que está tendo esse direito garantido, que a gente não precisa mais correr, me arranja uma vaga na UTI ou me arranja esse remédio, porque ele vai lá, está garantido para todo mundo. A gente chega nesse estágio? Vamos chegar sim. Eu espero que num espaço de tempo bem curto. Tomara. E só para lembrar, tudo isso está sendo discutido, né? Hoje, amanhã, está sendo discutido, né? No seminário organizado pela Escola da Magistratura do Maranhão. Ok, então você já sabe que tudo isso está sendo discutido nesse seminário, os resultados a gente acompanha depois. Mas, doutor Douglas Martins, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia para você, mais uma vez. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo debate maravilhoso. Obrigada. E você já sabe que toda essa conversa fica à sua disposição no nosso site, sabe também que é o al.ma.leg.br/TV, e você pode nos seguir nas nossas redes sociais. E eu vou esperar você todos os dias aqui, às 8h30 da manhã, com notícia, com informação, com entrevista, para deixar o seu dia muito bom. Tchau!